Olá, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui em mais um episódio do Cuidados Mil Med Talks. Eu sou Diego Garcia, eu sou médico cardiologista e também estou como diretor médico da Amil. E hoje nós temos um tema extremamente importante que é sobre saúde mental. E hoje aqui eu estou com dois convidados especialíssimos que a gente vai falar de um tema que é bastante sensível e importante para nós. Fábio e Marília, obrigado mais uma vez por vocês terem topado estar aqui hoje com a gente. Primeiro, então, eu vou pedir para que vocês se apresentem para a gente um pouquinho, que falem sobre a carreira de vocês e como que é a atuação também de vocês aqui dentro da Mil. Fábio? Diego, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui dividindo a mesa com você, com a Marília, para a gente estar conversando sobre um tema tão importante. Então, eu tenho duas formações. Antes de fazer medicina, eu fiz psicologia, então eu sou formado em psicologia, Olha, fiz medicina e na psiquiatria me especializei e na medicina me especializei em psiquiatria. Então, uns 20 anos em saúde mental aí, dupla trabalhando. formação em saúde mental, Dupla hein? formação em saúde Que mental. bacana. É. E nos últimos 6 anos, um pouquinho antes da pandemia para cá, eu venho desenvolvendo um trabalho aí de gestão médica dentro das operadoras de saúde. E hoje na Amil eu sou gerente médico ambulatorial nacional, então estou com os estados aí onde a gente tem rede própria, fazendo Perfeito. um trabalho de cuidado dentro dos nossos ambulatórios. Da nossa rede Total Care, a Rede melhor Total Care. rede própria do Brasil. Exatamente. Diga-se de passagem, É né? isso aí. Marília, Muito obrigada pelo convite. É sempre uma oportunidade a gente poder falar para mais gente sobre um tema tão importante e tão sensível. Eu sou formada em psicologia, especialista na área de saúde mental, envolvendo saúde pública. Tive uma trajetória importante pelos serviços de saúde mental da capital. Depois eu migrei para a Mil, estou aqui já há quase 6 anos, fiquei nos ambulatórios nossos de saúde mental, temos equipes de referência para saúde mental de alta complexidade e atualmente estou como coordenadora na equipe de gestão em saúde, né, ali onde a gente faz a construção, cuidado das linhas e programas. perfeito, gente. Obrigado então mais uma vez. Então, sem mais delongas, Fábio, explica aqui um pouquinho para a gente como está o cenário atual da saúde mental aqui no Brasil. O que assim você tem enxergado que tem aumentado incidência quando a gente fala de saúde mental? É, para eu contextualizar a resposta, é importante dizer que a gente tem um cenário pré-pandemia e um cenário pós-pandemia. Então, a gente está falando aí de uma mudança de cenário muito importante nos últimos 5 anos. Antes da pandemia, a gente tinha uma demanda subnotificada, uma demanda ainda muito falada entre os dentes, com certo receio por causa de alguns estigmas que nós vamos falar ali na frente. E quando veio a pandemia, estourou a necessidade de se falar sobre saúde mental, sobre prevenção em saúde mental, a importância de cuidar da saúde mental. E a partir de então, começou-se a ter uma demanda imensa sobre saúde mental. Se a gente pegar um cenário até final dos anos 90, início dos anos 2000, a psiquiatria ela era estigmatizada pelas doenças dos transtornos psicóticos, a loucura propriamente dito e etc. Ao longo dos anos 2000, a gente veio vendo uma mudança de paradigma e onde as doenças neuróticas aparecem mais. Então, ansiedade, depressão, começou a se falar de burnout, etc. Se a gente pega os últimos indicadores Brasil da Ipsos, que é ligada ao Ministério da Saúde, a gente está falando de pesquisa referida. 45% da população refere ter sintomas ansiosos. Quase É um número metade muito da alto, hein? população brasileira. A gente está falando aí de algo próximo a 90 milhões de pessoas se autorrelatando, se referenciando como pessoas É ansiosas. só pegar um gancho aqui, Fábio, acho que é um ponto importante a gente aqui detalhar algumas coisas. Quando a gente fala de sintomas ansiosos, a gente não está falando que necessariamente esses sintomas eles são uma patologia, Um por quadro exemplo, de né? doença. Um Isso. quadro assim de doença, de, por exemplo, transtorno generalizado da ansiedade, né? Mas assim, uma dica prática para quem está aqui nos vendo, ouvindo. É, como é que a pessoa ela vai saber que o quadro dela é um quadro de ansiedade, que a gente pode ter ansiedade mesmo, isso é normal, isso é até esperado, né? Sim, sim. Né? Anormal seria aquela pessoa apática, né? Que acontece tudo na vida, aquela pessoa parece que é uma árvore, Sim. digamos assim, É. né? Mas
Que dica você daria, assim, para essa pessoa diferenciar um quadro, assim, de ansiedade, que, digamos, faz parte da vida e um Sim. quadro, assim, de ansiedade patológica? Existe uma linha muito tênue que a gente tem que colocar a lupa sobre ela, tanto numa autoavaliação, quanto você quer ajudar um familiar, consultório e tudo mais. Qual é essa linha tênue? Quando aqueles sintomas ansiosos, depressivos, seja o que for, têm impacto na sua vida. Quando Perfeito. aqueles sintomas começam a atrapalhar a sua vida. Então, uma coisa é eu ficar ansioso porque eu estou na expectativa de comprar um carro novo. Então, eu tenho uma expectativa, eu projeto inúmeras situações com ele. A outra coisa é eu comprar o carro e eu ter uma crise de ansiedade esperando o carro chegar. Então, Perfeito. aquilo me impacta, aquilo me paralisa. E começa a prejudicar o teu dia a O dia, dia a as suas dia, relações. a linha é muito tênue, Diego, Perfeito. sabe? E isso vale para sintomas ansiosos, sintomas depressivos. Tristeza é depressão? Tristeza não é depressão. Mas uma tristeza que não me permite levantar da cama para ir trabalhar, a gente já tem que ligar um sinal de alerta aí. Perfeito. Uma linha tênue, tem que ter impacto na vida social, de trabalho, familiar. Então você diria, então, que se a gente fosse olhar doenças que aumentam a sua incidência, não só aqui no Brasil, mas olhando a nível mundial, você diria que seriam ansiedade e depressão? Não tenha Não dúvida. tem dúvida. Tanto a nível de dados estatísticos, como esse do Ipsos que eu te falei, quanto a percepção social. Se hoje a gente fizer essas pesquisas mais de grande N e as pessoas se autorreferirem, vão falar de sintomas ansiosos e sintomas depressivos. A gente tem um impacto importantíssimo na pandemia de um público pré-adolescente e adolescente, que a gente vai precisar acompanhar essa faixa etária, essa geração por muitos anos para entender o impacto da falta de socialização nessa faixa etária, nessa geração. Então é algo que a gente ainda está olhando no retrovisor para entender o impacto, mas grande demanda hoje nos consultórios, sintomas neuróticos, ansiosos e depressivos. Perfeito. Marília, você sim, com a sua vivência do dia a dia, que assim sinais e sintomas que você poderia dizer que seriam sinais e sintomas de alerta? O Fábio ele começou a dar um spoiler aqui, mas eu assim gostaria que você explorasse mais isso. Por quê? Muita gente que está nos assistindo agora pode assim pensar, não, isso aqui que eu tenho não é nada demais, mas às vezes aquela pessoa ela está sofrendo com alguma condição ansiosa, assim, depressiva, que poderia ter um apoio psicoterápico, por exemplo, e às vezes ela tem um pouquinho de resistência, digamos assim, porque acha que aquilo é normal, que aquilo não é nada. Assim, que dica que você daria? O Fábio trouxe uma questão importante, que é isso, né? Quando a gente começa a ter dificuldade na nossa funcionalidade, a gente precisa prestar atenção. E como que a gente mensura isso? Quando eu começo a ter dificuldade diante de qualquer novo problema, acontece qualquer imprevisto na minha vida ou alguma mudança de cenário, eu começo a olhar para aquele problema e imaginar que eu não consigo mais criar novas estratégias. E aí eu vou, né? Então isso me causa o quê? Eu começo a ter dificuldade para dormir, a gente fala que ter uma noite de insônia, 2 noites de insônia por preocupação, isso a gente entende que é normal. Mas se eu passo a ter isso uma semana, 15 dias, e a gente vai, né, vai protelando, se a gente busca ajuda com 10 dias, a eficácia do cuidado ela é muito, né, ela é mais rápida. Então, quando eu começo a perder o interesse, então eu conseguia ter uma boa interação com os meus colegas de trabalho, dentro da minha casa, e eu começo a ter uma perda de energia, que aí a gente fica muitas vezes falando, porque eu tô cansado, né? É porque a rotina tá desgastante. Mas uma coisa é o cansaço pelo desgaste do dia a dia, outra coisa é a perda de sentido, eu olhar e não encontrar um porquê de eu estar fazendo aquilo. Outra coisa que também pode, né, nos ajudar é quando a gente começa a ter oscilações de humor. De repente, né, a gente percebe que tem perdido a paciência mais fácil, aí a gente perde a paciência um pouco mais fácil no trânsito, em casa, né, com o filho, e nós temos uma exacerbação dos sintomas ali, né, daqueles sentimentos. Então, é um ponto de atenção. Outras coisas que eu falo que não é tão característico, né, porque a gente pensa o ansioso, o deprimido, muito dentro dos sintomas. Mas hoje a gente, às vezes, pode ter isso apresentando de outra forma. De repente, alguém que, para poder conseguir interagir com as pessoas, precisa sempre fazer uso da bebida alcoólica, ou eu passo a comprar demais porque, eu vou comprar aquilo porque, né, eu trabalho e eu trabalho para isso mesmo, e a gente precisa de coisas externas para poder dar conta,
né, daquele vazio, daquele porquê que eu não consigo responder. Quando eu não me vejo, a vida tá fora, né? E é como se eu não tivesse ali dentro, eu tivesse só respondendo a estímulos de responsabilidades. Ah, perfeito. Então, para você que fique claro, né? Tem que ficar atento, tem que ficar alerta. E assim, ponto que é importante. Ah, eu fiquei hoje só um pouco mais pavio curto, digamos assim. Não significa que apenas por causa disso você está sofrendo, né, algum quadro de fato patológico, que seja alguma doença, mas principalmente se isso é frequente, recorrente, né? Isso aí pode sim caracterizar algum tipo de sintoma de sofrimento assim psicológico que muitas vezes é negligenciado, né? Exato. Fábio, entrando assim um pouco mais dentro do cenário de depressão, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para gente, para diferenciar um pouco o que que é um quadro de depressão maior e o que que é um quadro de luto, às vezes, por uma perda de um ente querido ou luto por algum outro tipo de assim, situação. Porque a gente sabe que tem aquelas famosas fases do luto, né? Sim. E a gente sempre fica com aquela dificuldade de diferenciar. Não, mas será que essa pessoa ela está naquela fase do luto, que é algo que é normal, ou isso aqui já é mesmo um quadro de depressão maior? Sim. Tudo, Diego, vai por uma questão da funcionalidade e do tempo de duração daqueles sintomas ou do luto. Eu vou contextualizar um pouquinho mais para a gente diferenciar também depressão de tristeza, de N Perfeito. coisas da vida, assim, tá? Vamos pegar um exemplo assim, eu tinha prazer em fazer atividade física. Sempre gostei, eu sempre fui Eu, uma pessoa eu, linkada à eu disciplina, já falo que eu tô querendo voltar a ter esse a prazer, ter né? esse A prazer, né? Marília tem esse prazer de É, fazer atividade física. sim. Eu falo que vai mesmo ali na raça mesmo, É porque uma o das prazer. coisas da prevenção, é. E aí, de repente, ela começa a não ter prazer em fazer aquela atividade física, não ter fazer nenhuma outra atividade física. Você começa a olhar aquele desprazer que a pessoa começa a ter em algo que dava prazer para ela. Tô falando de atividade física, mas serve para estudo, para convivência social, para Perfeito. lazer e hobbies, que a pessoa, isso vale para tudo. Então eu tinha prazer na situação A, comecei a ter desprazer na situação A. Aquilo foi me gerando uma tristeza, foi me gerando uma tristeza, eu deixei aquilo de lado. Quando eu assusto, eu estou tendo desprazer em todas as atividades que anteriormente me davam algum tipo de prazer. Se eu estou nessa fase de perceber que eu estou ali incomodado com alguma coisa, eu não estou tendo tanto prazer, eu entendo que ali vale uma reflexão de ajuste, vale uma reflexão de, olha, cansei da musculação, eu vou agora para o beach tênis, alguma coisa de reagendar, reorganizar a rota da vida para as coisas que estavam ali. Agora, se isso foi se estendendo por muito tempo e ficando cronificado para tudo, eu tenho um sintoma depressivo importante ali, sabe? Eu tenho desprazer em trabalhar, eu tenho desprazer em cuidar da família, eu tenho desprazer em viajar, eu tenho desprazer em ter no autocuidado e assim vai. Quando eu pego isso pro luto, assim, vou reforçar assim como é importante a gente olhar caso a caso, tá? Eu tô falando de forma Sim, generalizada, perfeito, mas claro. às vezes a pessoa ela vai fazer um luto, com 15 dias ela superou um luto no que diz respeito a dar continuidade na vida. Outras pessoas vão levar mais tempo e tá tudo certo. É importante entender o tempo de cada um também. Mas o luto, ele tem ali fases bem distintas que a gente consegue interpretar para ajudar no diagnóstico. Agora, quando este luto se transforma numa tristeza a ponto de impactar a atividade de vida social da pessoa e ela não consegue sair ou se ressignificar diante daquele luto para mais nada, a gente entende que aquele luto que virou uma tristeza virou uma depressão também, Perfeito. Que sabe? às vezes isso pode acontecer, porque pode ser a causa, né? A gênese ali da Exato, depressão. exatamente. Se aquilo persiste semanas ou meses, né? Semanas ou meses, aí, sei lá, teve uma intervenção psicoterapêutica, não evoluiu, não saiu, evoluiu para outros sintomas. Se antes eu tive o luto e agora eu comecei a estar no luto pela perda, mas comecei a entrar em crise no casamento, aí a gente vê que aquilo já se alongou para outro setor da vida, o impacto maior, a gente tem que redirecionar aquilo. E a tristeza, esses sintomas depressivos mais graves, ela muda a química do cérebro. E aí a gente tem que ajudar o paciente a reorganizar a química do cérebro com as medicações protocolares que a gente tem hoje.
além de ressignificar a perda, importante ter aquela ajuda química para que o paciente saia daquele quadro e possa ressignificar a vida e tomar outra direção, sabe? Então, é sempre um conjuntinho, né, Marília? Assim, é uma dupla de mão dada quando a gente está falando aí do tratamento das doenças neuróticas, principalmente Perfeito. ansiedade e depressão, esse combo de terapia, processos psicoterápicos, mais processos químicos, de Perfeito. medicação, de tratamento. Tem paciente que não vai sair de quadros ansiosos depressivos sem medicação. Sim. E dentro do que a gente tem que falar muito quando a gente está falando de saúde mental é quebrar os estigmas de que tomar remédio psiquiátrico é sinal de que eu estou fraco, que eu não fui forte. Esse é um Isso, ponto muito nossa, importante que você tocou. olha, Porque a pessoa acha que está sendo fraca, que fraca, ela assim sozinha ela não é capaz tá se de poder reduzindo. superar aquilo, né? Diego, assim, ó, pelo menos 50% hoje dos pacientes de consultório, antes de eu prescrever um remédio, eu tenho que quebrar o estigma. E aí conto toda uma historinha da organização de neurotransmissores para ele entender que não tem nada a ver com fraqueza, essa fraqueza da pessoa ser fraca, sabe? Não tem nada a ver. Sim. Então, é muito importante entender que É muitos uma pacientes, doença, não como é? qualquer Como assim outra, qualquer outra sabe? doença. Só que no campo Pressão da... alta, a gente tem que tomar remédio para controlar a pressão. Imagina o insulina Diabetes, a dependente tipo gente tem 1, que tomar imagina. insulina ou alguma outra É, medicação. Depressão maior também, ansiedade também, também generalizada também. da mesma forma, né? Da mesma forma. Então é uma dupla que a gente tem que andar de mãos dadas no Perfeito, tratamento quando estamos falando de ansiedade e depressão. perfeito, ótimo. Marília, o Fábio ele começou a tocar em um ponto que eu acho importante, que tem muita gente, e aí eu vou fazer a primeira pergunta para você, mas eu gostaria que você complementasse também. É, primeiro, quando a gente fala em psicoterapia, né, primeiro, muita gente não entende a necessidade de se fazer psicoterapia. Ah, eu vou lá só para conversar. Ela só me escuta, ou ele só me escuta, né? E explica um pouco pra gente qual que é o papel e qual que é a importância da sim, psicoterapia, que sim, gente, psicoterapia, ela tem, assim, validade científica, né? E que, assim, também psicoterapia, ela não é algo que vai transformar e que vai mudar você da noite pro dia, né? Porque isso não existe, né? Então, explica um pouco para nós, assim, importância e por que a gente tem que ter menos medo, receio de, às vezes, procurar ajuda inicialmente do, assim, psicólogo. O Fábio foi falando muito, né, sobre como que a gente precisa ali da medicação para Sim, aliviar sintoma. E eu digo que hoje a gente tem muito acesso à informação, mas a gente continua com uma dificuldade que é de saber nomear sentimentos. E acho perfeito. que a terapia, o principal ponto por onde a gente inicia, que ela começa a transformar, é quando eu entendo por que eu sou ansioso. Porque a minha ansiedade tem os meus sentimentos, a do Fábio tem a dele, se eu passar. Então, talvez a minha ansiedade tenha a ver com a preocupação, com alguma coisa que está acontecendo na minha casa que é muito particular e naquele momento eu não estou dando conta, ou tem medo, ou tem receio, né? Ou tem um desejo enorme de uma mudança que eu preciso fazer na minha vida. E a gente, nessa dificuldade de saber nomear os sentimentos, a gente vai se perdendo dentro deles e, né, e depositando ali em estratégias que sejam externas, dar o nome daquilo que eu não entendo que eu estou sentindo. Então, nesse lugar, então, qualquer um, né? A gente pode sim, a gente sabe que pessoas que têm rede de apoio têm uma maior facilidade ali de sair, de resolver os pontos. Só que quando a gente vai para terapia, saber que é um espaço do não julgamento, da gente poder, né? Eu digo que é tomar um café com a gente mesmo. Então, é um tempo que a gente para poder fazer isso, sendo assistido por alguém que estudou e que está preparado para que a gente entenda qual é o melhor caminho, qual a melhor rota, porque às vezes a gente tem receios até de entender que coisas que a gente considera que são positivas na nossa vida, de repente é algo que pode estar me machucando, de repente é um não que eu tenho dificuldade de dizer, é algo que é um medo de dirigir ali que eu preciso romper, mas como todo mundo na casa já está acostumado que eu não dirijo, eu vou ter dificuldade de dar esse passo por mim. E aí eu vou, né, eu vou me encorajando. Então, eu acho que a gente rompe quando eu digo que tem menos de fraqueza e muito mais de coragem a gente ir para um processo terapêutico. Uma vez eu escutei de uma paciente, depois de muito tempo, né, dela ali, ela disse: aqui eu entendi que é o poder dizer coisas que eu não quero ouvir. Então, talvez a gente tenha essa dificuldade porque a gente vai tirar debaixo do tapete coisas que a gente esconde de nós.
Só Sim. que esse esconder, ele é paliativo, porque às vezes a gente esconde o sentimento, mas a gente transforma em sintoma. Então, eu acho que é a oportunidade da gente olhar, descrever, aprender, entender como modificar. A gente vai criar estratégia, não é o falar pelo falar só, né? Porque o falar transforma, organiza o pensamento, eu falo, mas é um falar que me possibilita criar estratégias de enfrentamento. E acho que entra um pouco isso aí que você comentou também, um pouco naquela questão de, assim, se reconhecer vulnerável. Todos nós somos humanos, gente. Todos nós. E todos nós somos vulneráveis, que entra muito dentro ali daquele conceito da Brené Brown, que até outro dia estávamos, Fábio, conversando a respeito disso, né? De, assim, se reconhecer que ninguém é o super-herói e ninguém é, assim, super-heroína. E que sim, a gente pode ter dificuldades e que, assim, psicoterapia ajuda a gente nisso, né? E É, eu sempre digo para os meus pacientes que é como se tivesse alguém pegando na sua mão e dizendo, vem cá que eu vou te guiar durante esse processo de, assim, descoberta, de, assim, superação. Mas, Fábio, conta aí pra gente, porque eu tenho certeza que no teu dia a dia também de consultório você encara esses pacientes assim, que acham que marcar sem consulta com um psiquiatra é porque tá o quê? Ficando doido, né? sim. É a primeira coisa, não, psiquiatra, você tá louco. Eu acho que eu tô ficando doido. Não, não. E não é isso, né? Não, não é isso. Eu só completando um pouquinho a fala da Marília, eu tenho a plena convicção de que se submeter ao processo terapêutico é um ato de muita coragem, muito pelo contrário. Ali não tem Você nada. conseguir expor as suas vulnerabilidades, né? E se Você tem que ser muito olhar, sabe, corajoso pra isso. Diego, eu sempre brinco assim com meus pacientes, numa analogia muito simples para todo mundo entender, que nosso psiquismo, nosso ser psíquico é um grande armário. Então, parte desse armário eu escancar a porta, parte desse armário eu tenho chave, parte desse armário é cheio de gaveta, umas trancadas, outras abertas, tudo mais. Em algum momento, as gavetinhas fechadas, portinhas trancadas, elas precisam ser abertas. Nem sempre eu dou conta de abrir. Se eu não estou dando conta de abrir, isso vem em forma de sintoma, de uma insônia, de uma ansiedade, de uma tristeza que se prolonga para uma depressão. A terapia vai ajudar a gente a ressignificar o que está dentro dessas gavetas, vai ressignificar o que está dentro desses armários trancados, sabe? Muitas vezes, e boa parte das vezes, a gente não sabe o porquê do sintoma. Não é todo paciente que chega com um luto, ou que sofreu um acidente, ou que perdeu o emprego. Não. Muitas vezes chegam sem conseguir dar nome à causa do que estão sentindo agora, sabe? Então, muito, muito importante mesmo. Repete sua pergunta, por favor, que eu fui responder, eu me Não, perdi. sobre a questão de, às vezes, preconceitos que, assim, os Ah, pacientes sim, têm quando eles chegam para, assim, procurar. sim. Além do estigma da fraqueza, é importante quebrar o estigma da loucura. A psiquiatria, ela serviu por muitas décadas, talvez séculos, para ser a única especialidade médica que conseguiu olhar para a loucura sem paradigma, sem preconceito, acolhendo esse paciente, tentando lidar com aquele paciente que era uma caixinha de surpresa. Então, a psiquiatria serviu a esse público por muitos séculos, décadas e etc. Só que o paciente psiquiátrico ele foi mudando o perfil, a ciência veio, nos ajudou com medicação, com tratamentos, esses pacientes hoje têm um grau de estabilidade muito grande, tratamentos que permitiram esses pacientes a ter vida social, a ter vida funcional. A gente conseguiu derrubar os muros dos asilamentos e trazer para o tratamento. Então, a história ela está sendo reescrita a todo momento, mas a gente avançou demais. Só que o estigma da loucura, ele é muito vivo. Na população brasileira, ela é muito mais viva ainda. A gente teve os manicômios no Brasil até a década de 90. É ali atrás, é muito pouco. Tem uma geração só que nasceu com os muros dos manicômios abertos, sabe? Até então era tudo fechado. E aquelas cenas, como a cena de Barbacena, por exemplo, de correntes e descaso, aquilo não tem nada a ver com psiquiatria. Aquilo Perfeito. lá é o oposto da psiquiatria. Aquilo não tem cuidado, aquilo é desumano. Só que o estigma persiste por gerações e gerações. Eu falo hoje com todo mundo que eu posso, a psiquiatria é a especialidade médica que cuida do sofrimento humano, o que diz respeito ao sofrimento humano. Ah,
é um sofrimento que eu estou num câncer terminal, é um sofrimento que eu perdi alguém, é um sofrimento que eu perdi o emprego, porque eu me endividei. A gente vai acolher e tentar ajudar a ressignificar o sofrimento, sabe? Para além. Então, tem um pouco de história, a história ainda viva na população, ainda tem a gente ainda tem resquício disso, mas a gente tem conseguido mudar, tem pelo menos chegado até nós uma nova geração já com menos medo disso. E quem é da geração que tinha medo de ser louco, começando a quebrar esses paradigmas com muita informação boa que a gente tem acesso hoje nas redes sociais, etc, etc, nos sites, a gente consegue ir quebrando esse paradigma. Não, perfeito. Passando agora um pouco, a gente falou um pouco sobre aspectos de doença e etc. Pensando agora em dar assim, dicas práticas aqui para quem está nos assistindo. Que hábitos, e aí é uma pergunta para assim, vocês dois, que hábitos a gente pode recomendar assim para quem nos assiste, que são hábitos preventivos, digamos assim, quando a gente fala de saúde mental? Por favor. Eu acho que eu digo que a gente precisa ter uma rotina. O ser humano, ele precisa de previsibilidade. E dentro dessa rotina existem coisas que parecem simples, mas elas são sempre muito resolutivas, que é eu ter uma boa qualidade de sono. Então, eu ter, né, não é só deitar às 11 horas da noite, mas eu deito às 11 horas com o celular do lado, e aí ali eu perco minha noção de tempo. Então, a gente fala de boa qualidade de sono, que envolve higiene do sono. A gente sabe hoje da importância desses hábitos simples para a gente poder ter uma boa noite de sono. A gente precisa ter uma rotina de uma alimentação que seja adequada. Eu preciso ter hora para comer, né? O que eu vou comer? O meu corpo também E precisa. falando em comida, Marília, abrindo aqui um parênteses, tem assim algum tipo de alimento que, digamos, não assim beneficie ou assim jogue contra a nossa saúde mental? A gente sabe que o excesso, né, ali de álcool, né, então os psicoestimulantes, a gente faz uso hoje muito, né, por exemplo, da cafeína. A gente vê em adolescentes o aumento, um uso exagerado dos energéticos. Então, a gente fala de uma população que é a mais ansiosa do mundo, E ainda usando fazendo energético. uso, né, de vários alimentos ali, né, para É, além do chocolate, e tudo. Então, a gente sabe que são alimentos que alimentos que são a assim gente psicoestimulantes, né? exatamente, que a gente precisa prevenir e sempre que possível evitar ali o uso, né? E principalmente o uso abusivo. Então, atividade física, ela faz parte, né? Não é, mas eu não quero ser um atleta, tá? Mas o movimento faz parte do corpo humano. Então, quando a Então, isso é uma gente coisa importante, Marília. Às vezes a gente acha que atividade física é uma coisa, exercício físico é outra coisa. Atividade física é qualquer tipo de movimento. Exercício físico é quando a gente faz aquilo de forma planejada, coordenada, sistematizada, né? Mas mesmo assim, no dia a dia, se você não consegue praticar um exercício físico que deveria, que é extremamente importante não só para a saúde mental, para a saúde cardiovascular, saúde óssea, assim, os benefícios são incontáveis, né? Mas também a atividade física do assim, dia a dia, né? Caminhar, andar, isso aí tem benefício também, né? O simples fato de levantar da cama, ele já tem benefício, né? de fazer parte do deslocamento quando possível, optar por fazer a pé, em vez de entrar, né, no Uber, ter essas facilidades. Então, isso é importante. A gente precisa criar vínculos, né? Construir vínculos, fazer a manutenção. Então, ter rede de apoio. E essa rede de apoio também precisa ser uma rede de apoio física, né? Então, pós-pandemia, e o que a gente foi vendo, é que hoje as relações muitas vezes ficam pautadas somente no universo do mundo virtual. E os prejuízos que hoje a gente já consegue identificar. Então, fazer criação, né, desses vínculos, encontrar atividades que me façam sentir prazer, que permita que eu encontre comigo. Então, é algo que eu faço. Sabemos que tem uma vida que é corrida, que isso não cabe, né, diariamente, mas que 2, 3 vezes na semana, né, isso pode ser, para um é uma atividade física, para o outro pode ser alguma atividade religiosa, pode ser a arte, aonde tem um espaço que eu vá de encontro a quem eu sou. Assim. Então, isso são coisas, eu faço, são dicas simples, mas que quando a gente executa, a gente garante
que, né, vamos fazer o nosso funcionamento, que eu falo que a gente vai perdendo a nossa humanidade quando a gente vive, né, só ali em busca, né, de cumprir aquilo que está, né, de dar conta de consumir tudo que está, por exemplo, por trás da telas, diversas informações. Então, é ter uma rotina, né, com vínculos que sejam saudáveis, fazer parte da rede de apoio de alguém e também ter uma rede de apoio. O dia completando aí a Marília, eu também gosto de contar essa historinha para os pacientes quando eu vou falar de hábitos de prevenção, assim. Tirando as questões de dúvidas científicas, que às vezes uma teoria para cá, uma teoria para lá, a espécie Homo sapiens sapiens está aqui no planeta há mais ou menos 15 a 20 mil anos. Estamos aqui. Então, o nosso cérebro funciona como os nossos antepassados de 15 a 20 mil anos atrás. O nosso coração, de lá para cá, anatômica e fisiologicamente, não mudamos nada. O que que mudou? Comportamento. Principalmente pós-revolução industrial ali, o nosso comportamento muda drasticamente. Então imagina assim, para o meu cérebro, que levou milhões de anos para me conectar com uma certa perfil de natureza, então assim, eu fui organizado, evoluído para dormir com o anoitecer, acordar com o amanhecer, para deslocar para buscar comida, etc, etc. O meu cérebro ainda está adaptando a estímulo luminoso. Para o meu cérebro, essa luz aqui é dia, é sol. Então, cada vez eu sou estimulado mais a iluminação, o meu cérebro não vai produzir os neurotransmissores necessários para eu dormir, eu começo a dormir menos. Qual o impacto de dormir menos ao longo da vida? Inúmeras possibilidades e muitas vezes negativas. Barulho. A gente não foi feito para ter estímulo a tanto barulho, a gente não está adaptado a tanto barulho. E não é à toa que na nossa evolução da espécie a gente tem articulação do dedinho do pé ao nosso pescoço. A espécie humana é uma espécie do movimento. Não somos uma espécie do sedentarismo. O sedentarismo é anti-espécie humana. E isso é algo novo que a gente está aí vendo as consequências a nível, imagina, 5% da população brasileira obesa mórbida, estamos falando de IMC acima aí de 35, 40. Acima, obesidade 1, 30% da população. Então a gente tem quase 50% da população já com níveis de excesso de peso contribuir negativamente para a saúde. Então não podemos esquecer a nossa origem. Somos bichos evoluídos, mas que não podemos perder nossa essência. Nós somos do movimento, nós somos do social, somos seres de comunidade. A espécie evoluiu porque nos organizamos em comunidade. Não chegamos até aqui vivendo isolado, um aqui, outro ali, não. Evoluímos por vivermos em comunidade, sabe? Essa essência da espécie, do mais humano possível, a gente tem perdido nos últimos 2 séculos, sabe? E isso tem trazido consequência negativa e cada vez mais a gente vê o impacto dessa via contrária à espécie na saúde mental, cada vez mais. Então, dormir, movimentar, viver no social, são coisas que a gente tem perdido a rota, que se a gente não rearranjar aí, a gente não sabe onde vai dar. Contato com a natureza, a gente tem vivido em cidades cada vez mais cimentadas, mais cinza. Somos seres da natureza, a gente não pode esquecer disso, que o tanto que o visual é importante para o estímulo do nosso cérebro, sabe? Não podemos esquecer disso. Aí estava falando da alimentação aí dos alimentos psicoativos. Outra coisa tão básica e que a gente tem perdido a reflexão sobre isso, de que também somos adaptados a comer pela sazonalidade. E a gente não tem mais sazonalidade, a gente tem tudo o ano todo. O tanto que isso impacta nessa existência em cada célulazinha nossa, sabe? O tanto que aí vem essas polêmicas assim, do glúten, da lactose, tá? Cara, assim, é muito mais importante a gente refletir, ao invés de refletir na molécula da lactose ou do glúten, assim, eu tenho que comer tanto glúten, tanta lactose, tanto pãozinho, ou eu não posso variar, não é possível variar na sazonalidade, favorecer. Somos seres para sazonalidade. A gente não é à toa que o planeta tem inverno, verão, é sazonal, sabe? E isso inclui a nossa adaptação. A gente foi perdendo, foi retificando a nossa existência, e isso tem
gerado consequências, a gente tem olhado no retrovisor, mas não podemos esquecer disso. Seres adaptados a um planeta. É isso, o ser humano é isso. Não, perfeito. Excelente. É aquilo, né? O movimento, o comportamento interfere na assim, saúde mental, que consequentemente a saúde mental Tudo, também interfere no exato. nosso comportamento É e na um nossa ser, vida, né? né? Não existe essa separação, Sim, é um sim. ser. Eu queria que vocês comentassem aqui um pouco para mim, já partindo um pouco mais para o fim do nosso podcast, falando sobre a relação entre assim, vida assim, pessoal com a família e vida às vezes dentro do assim, trabalho. Que às vezes é um pouco difícil, e se muita gente entra em conflito, às vezes, assim, prioriza muito a família, às vezes prioriza muito, assim, trabalho, e às vezes vive uma crise, né, por causa disso, às vezes, assim, para um extremo ou para outro extremo, às vezes pesa muito no trabalho, vai ter um burnout, por exemplo, enfim. Eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso. Eu costumo dizer, né, na psicologia a gente fala muito sobre os papéis sociais que a gente ocupa, né? Então, se a gente for pensar, né, acho que você trouxe dois exemplos, que é o nosso papel em casa, né, no trabalho, mas para além disso, normalmente temos outros que a gente vai desempenhar. E o que precisamos entender, somos um ser que tem um pacote ali de energia para poder investir. E a gente, qualquer, né, ponto que eu invisto 100% da minha energia, eu costumo dizer, como se eu carregasse todo o dinheiro numa única mochila. Se essa mochila, né, se alguém rouba, eu vou embora. Então, é super importante que a gente faça uma distribuição da nossa energia nos papéis que a gente desempenha. É simples? Não, porque hoje a gente tem uma cobrança muito grande. Então, quando a gente vai falando sobre todas essas mudanças que a gente vai fazendo, a gente vai entendendo que nossa, será que é porque eu sou mais frágil, por isso eu adoeci? Não, porque tem uma mudança de contexto, existe uma mudança que é social, que vai nos levando a funcionar no modus que não é o nosso natural, portanto, a gente pode sim ter, né, entrar num processo ali de sofrimento. Então, redistribuir, né? Então, eu saber que de repente eu não vou ser né, o ideal daquela, né, da esposa, o ideal de filha que é dito, que é, né, programado, que as pessoas falam que eu preciso entregar. Então, é organizar a nossa energia para que a gente ocupe esses papéis. Então, às vezes, a gente vai ser 30% num lugar, eu vou ser 40% em outro, eu vou ser 20% naquele, e mais de repente acontece, alguém da minha família adoece, de repente eu vou ter que pegar emprestado um pouco da energia ali do trabalho e colocar nesse lugar. Que eu acho que a gente perde ali, que a gente vai adoecendo, quando a gente imagina que temos que ser 100% em tudo que a gente ocupa. E a gente vem, né? E a gente vai para todos os espaços também carregando a Marília, né? A Marília tem vários papéis que ela ocupa. E a gente Sim. usar isso a nosso favor e não só para falar, não, eu tenho que esquecer. Não é que eu vou esquecer. Eu não posso misturar, não posso deixar com que o meu estresse do trabalho interfira e isso justifique para que eu brigue dentro da minha casa. Porém, eu preciso saber que às vezes eu vou ter que chegar em casa e dizer: hoje eu preciso de ajuda, porque as coisas lá foram difíceis e eu estou mais cansada do que o normal. E a gente usa, né, esse espaço de acolhimento e de cuidado a nosso favor e não isolando como se fôssemos pessoas completamente diferentes. Não, perfeito. Gente, eu queria muito agradecer vocês. Hoje foi muito bacana. Eu queria ficar mais umas 2 horas aqui, né? Mas, Que bom, que bom. mas agradecendo vocês, eu queria que vocês dessem assim, um recadinho rápido aqui para quem nos assiste a respeito de assim, saúde mental. Bom, se eu posso contribuir com a reflexão de cada um, é entender, principalmente que estar sofrendo não é sinal de ser fraco de jeito nenhum, que é importante reorganizar as rotas, ressignificar padrões, ressignificar histórias. A gente tem tempo para fazer isso, tempo de vida para fazer isso. A gente tem que respirar, olhar para dentro, olhar o que te faz sofrer e querer mudar. É muito importante querer mudar. E eu sempre falo de nunca esquecer que somos seres da natureza, somos uma espécie em evolução, que o nosso comportamento tem impactado nossa vida, e não deixar de se movimentar. Movimentar é o ciclo da vida, faz parte do ciclo da vida. Essa é a nossa essência. Não existe nada
que supra isso, que substitua isso. Somos seres do movimento. Perfeito. E complementando o que o Fábio disse, é processo. A gente precisa entender que não é porque hoje as coisas estão mais difíceis ou porque hoje as coisas estão muito fáceis que o processo vai ser sempre o mesmo. Então, nós precisamos garantir que quais são as melhores estratégias para o que eu faço agora. Então, é buscar, né, é a busca do sentido. Então, a gente precisa buscar sentido naquilo que faz. E conforme a vida muda, o sentido também pode mudar. E é importante que a gente esteja sempre em movimento Se para adapte. buscar novos sentidos para aquele novo cenário que está posto. Gente, obrigado então mais uma vez. E você que esteve aqui com a gente assistindo, acompanhando, esse foi mais um episódio do Cuidados 1000 Med Talks e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado.